Bom, dando continuidade à nossa aula, a gente vai discutir um pouco agora sobre o papel do professor e outras aplicabilidades da análise do comportamento dentro da perspectiva dos múltiplos contextos, focando no contexto educacional. A caracterização da função do professor e do aluno, considerando a definição dos termos ensinar e aprender. Professor é aquele que cria condições que facilitem e garantam a aprendizagem. A função ensinar está baseada no processo comportamental complexo. O que significa isso? Ela não se refere a um único comportamento, como é o caso dos verbos como sentar, levantar e empurrar. Professor é uma classe de resposta que contém diversos comportamentos que estão associados a esse processo de ensino-aprendizagem. É um termo amplo que designa uma categoria de comportamentos que caracterizam o que um professor faz sob determinadas circunstâncias e os efeitos que o que ele faz produz. O aspecto mais crítico no processo comportamental é chamado ensinar, o que caracteriza, e o que o caracteriza é o efeito do que o professor faz. Esse efeito deve ser a aprendizagem do aluno. Porém, por que tudo isso? Os professores são assim tão perigosos? Para alguns são, Armandinho, porque eles ensinam o povo a pensar. Então, o principal papel do professor, considerando esse processo enquanto classe de resposta, é fazer com que esse aluno pense, com que esse aluno avalie as diversas possibilidades que ele tem dentro do ambiente dele. Ele também pode trabalhar na perspectiva de modelo, com o processo de modelação, como orientar, comandar o processo de ensino-aprendizagem, consequenciar esse processo numa perspectiva de modelagem. Então, frequentemente, a população indicada para receber serviços oferecidos pela educação especial vai apresentar repertórios ou em excesso ou em déficit. Se for um excesso, ela emite comportamentos como agressão, estereotipia, autolesão, agressões verbais, fuga. Se for um falho, se for um déficit, ela apresenta uma ausência de comportamentos relevantes. Sejam eles sociais, tais como contato visual, habilidade de manter uma conversa, verbalizações espontâneas, ou acadêmicos, que estão relacionados a pré-requisitos para leitura, escrita matemática, ou atividades de vida diária, como a habilidade de manter a higiene pessoal, de utilizar o banheiro. Considerando isso, nós temos uma das principais perspectivas da análise do comportamento dentro do contexto educacional, que seria o processo de adaptação curricular. O que configura o processo de adaptação curricular? Significa um procedimento no qual esse sujeito que foi avaliado em linha de base vai receber estratégias para que ele consiga atender às atividades que são solicitadas no ensino regular, mas considerando as especificidades dele enquanto sujeito. Como é que isso vai funcionar? A legislação brasileira prevê que os alunos público-alvo da educação especial, os PAE, sejam ensinados preferencialmente nas classes comuns da rede regular de ensino e recebam um atendimento educacional especializado que a gente já discutiu anteriormente. Para muitos desses alunos, existe a necessidade de adaptação das atividades e das avaliações, de modo que o currículo escolar seja adequado às suas necessidades, conforme é descrito no plano de desenvolvimento individual desse aluno, presente em diversos dispositivos legais, desde os parâmetros curriculares nacionais. Uma das coisas que eu gostaria de pontuar é que o plano de desenvolvimento individualizado não deveria ser algo específico para o público-alvo da educação especial. Todos os sujeitos em processo de aprendizagem merecem receber uma avaliação de suas linhas de base para poder identificar quais são os objetivos do seu procedimento de ensino dentro de um intervalo de tempo, considerando as estratégias que são mais adequadas para que ele aprenda. Tanto as estratégias que ele consegue funcionar por conta do seu histórico de reforçamento, quer sejam as estratégias que ele precisa aprender para a promoção de qualidade de vida nos contextos que ele vivencia. Para muitos alunos, existe a necessidade de adaptação das atividades e das avaliações, de modo que o currículo escolar seja adequado a essas necessidades. Nesse sentido, essas adaptações curriculares são entendidas como estratégias das quais a escola como um todo deve fazer uso para efetivar a inclusão escolar desse aluno. Então, as adaptações elas são pautadas na atuação do professor, tanto para avaliação quanto para atendimento do aluno público-alvo da educação especial. Essa avaliação, nesse caso, orienta o profissional quanto ao nível de desenvolvimento desse aluno e na identificação de variáveis que interferem positiva e negativamente no processo de aprendizagem.
Após os resultados das avaliações, são construídas adequações baseadas no currículo regular, adotando formas progressivas de adequação diante da especificidade desse aluno. Nós já vimos na aula passada a questão da avaliação do desenvolvimento, considerando a avaliação pedagógica, avaliação psicopedagógica, avaliação escolar. Lembrando que esse planejamento ele deve acontecer considerando o objetivo, etapas de progressão, quais os critérios para passar de uma etapa para outra, e essas etapas elas precisam ser mínimas para que elas possam ser reforçadas e o reforço na tarefa seja extremamente significativo a ponto de persistir, mesmo que a tarefa evolua em nível de gravidade, de dificuldade. Então, para nós, na análise do comportamento, a gente trabalha com análise, avaliação funcional do comportamento e com plano de desenvolvimento individualizado, considerando que nós acreditamos que esse procedimento de ensino ele deve ser individualizado. Então, as adaptações de conteúdo e o processo avaliativo eles devem seguir algumas estratégias. Quais seriam? Adaptar objetivos, conteúdos e critérios de avaliação segundo as necessidades desse aluno, priorizar determinados objetivos, conteúdos e critérios de avaliação, de modo que não sejam abandonados os objetivos definidos para a turma, mas acrescentando outros que sejam coerentes com as especificidades desse aluno. Adaptar a necessidade de tempo maior para a aquisição de determinados objetivos de aprendizagem, bem como a realização das atividades e avaliações. Readequar a quantidade de disciplinas cursadas, de modo que seja possível estender a duração do curso, série ou ciclo que o aluno frequenta, além de acelerar e ampliar conteúdos segundo a sua necessidade. Introduzir ou eliminar conteúdos a partir dos resultados das avaliações, dada a relevância no desenvolvimento acadêmico. Então, vamos lá. Adaptar objetivos, conteúdos e critérios de avaliação segundo as necessidades, basicamente avaliar a linha de base desse aluno, identificar quais são os comportamentos, quais são as aprendizagens que ele necessita, baseado no que ele já sabe, e ter uma noção clara desses objetivos. Não adianta você pegar um aluno, por exemplo, não alfabetizado, e estabelecer como critério primeiro que ele aprenda a ler. Ele precisa ser inserido no processo de aprendizagem, desde a leitura de imagens, desde a leitura de conteúdos, de orientação. Uma coisa que é importante, que eu reforço que nós vimos na aula passada, não tem como você trabalhar a adaptação curricular se você não conhecer aspectos da pedagogia, se você não conversar com o seu professor, se você não estudar sobre o assunto. Se você não estudar sobre a dinâmica da escola, o que está sendo ensinado na escola, como é que funciona o processo de ensino-aprendizagem na escola, você não vai conseguir avaliar, você não vai conseguir trabalhar a questão da adaptação. Priorizar determinados objetivos, conteúdos e critérios. Então, se eu tenho um aluno não alfabetizado, eu coloco ele no ambiente de escolarização. Eu estabeleço como prioridade que ele aprenda a ler e escrever, eu vou construir critérios mínimos de introdução ao procedimento de ensino de leitura e escrita. Adaptar a necessidade de tempo para maior aquisição de determinados objetivos de aprendizagem. Então, se eu sei que o meu aluno, ele precisa, a maior parte dos alunos da turma precisam de X intervalo de tempo, o meu aluno precisa de 2X, eu tenho que organizar dentro da dinâmica como inserir esse 2X. Adequar a quantidade de disciplinas cursadas. Então, se ele não dá conta daquela quantidade de disciplinas, eu vou precisar reorganizar o calendário acadêmico para esse aluno, no sentido de estabelecer que aqueles conteúdos que ele está aprendendo, ele vai precisar de mais tempo, consequentemente eu posso priorizar algumas disciplinas e posteriormente complementar as outras quando ele estiver com melhor desempenho naquelas disciplinas que você considera como essenciais. Introduzir ou eliminar conteúdos, principalmente no caso dos alunos com altas habilidades de superdotação. Importante lembrar, o fato do aluno ter algum tipo de deficiência não significa que ele não possa ter uma alta habilidade de superdotação, e vice-versa. Então, são de igual importância elementos de apoio como família, professores, monitores, orientadores, recursos físicos, materiais e ambientais. As atitudes, os valores, as crenças, os princípios da escola e da família, as deliberações e decisões políticas, legais e administrativas da escola e da família, os recursos técnicos e tecnológicos disponíveis. Não adianta você estabelecer um procedimento de ensino incrível se a família não tem condição de ter acesso a esse procedimento de ensino. Os programas de atendimento genéricos e os programas de atendimento especializados também são importantes, ou seja, aquilo que toda a turma
vai fazer e aquele que o aluno vai fazer de forma suplementar. Então, na nossa tirinha, tem o Armandinho caminhando e chegando numa placa. Enquanto a placa punir fica 2 km, educar fica 60 km. Nós estudamos as bases, os princípios básicos da análise do comportamento na disciplina anterior e a gente viu realmente a diferença entre punição e reforçamento. A punição é a modificação de comportamento temporário, ela não ensina o comportamento desejado, e extinguir o comportamento pode gerar variabilidade de resposta por motivos semelhantes. Você não ensina e você ainda deixa em privação a pessoa. Então vamos lá. Os estudos com professores apontam que há dificuldades em planejar atividades das quais os alunos público-alvo da educação especial pudessem participar, até porque para que eles planejem, eles precisam ter uma formação diversificada. É difícil para eles buscar estratégias de motivação e participação, diversificação e adaptação das tarefas e atendimento individualizado a esse aluno. Como eles têm uma falha no processo de formação e a orientação é necessária, principalmente no procedimento de consultoria colaborativa e co-ensino, é difícil para ele visualizar isso. É difícil para os profissionais de uma forma geral. Nós temos uma dificuldade de visualizar o PDI, o Planejamento de Desenvolvimento Individualizado, para todos os alunos, não só para o público-alvo da educação especial. Se a gente faz isso para todos os alunos, a gente beneficia todos os alunos nas suas especificidades de aprendizagem. Então, os professores precisam de instruções para promover as adequações necessárias para facilitar o aprendizado desse aluno. E isso não é um problema. As duas estratégias que nós citamos, tanto o co-ensino ou consultoria ou ensino colaborativo, quanto a consultoria colaborativa, são estratégias adequadas e estratégias interessantes para promover essa capacitação do professor. Então, no questão da adaptação curricular, a responsabilidade pela realização da adequação curricular também toca o professor da sala comum, não só o professor de AE, não só o professor da escola da educação especial, mas também o professor da sala comum, porque há necessidade de envolvimento da escola como um todo. A política de educação inclusiva ela deve ser estendida como política da escola. Nesse sentido, faz necessário dispor de estratégias que ofereçam informação ao professor da sala comum sobre como realizar a adequação curricular. E essa é uma função do professor de AEE. A análise do comportamento, diferentemente das outras abordagens tradicionais da literatura educacional, vai entender a formação desse professor dentro de uma relação entre eventos ambientais, de modo que o comportamento do professor também é analisado como parte de uma contingência composta por seus eventos antecedentes e por seus eventos consequentes. Então, em AC, todo o processo de ensino-aprendizagem vai objetivar mudança no comportamento do sujeito. Na perspectiva comportamental, é importante entender quais variáveis desse ambiente vão interferir sobre o comportamento desse profissional, no sentido de que vai ensinar tem a responsabilidade de organizar o ambiente de modo a favorecer a ocorrência de determinados comportamentos, como os comportamentos acadêmicos, de seguimento de regras e instruções e evitar a ocorrência de outros normalmente entendidos como inadequados nos contextos de aprendizagem, como o comportamento de desatenção, agressão a si mesmo ou a outro e a destruição de objetos. Então, basicamente, o processo de ensino-aprendizagem deve promover uma mudança nesse indivíduo para que ele melhore dentro do processo, mas principalmente a prioridade é avaliar quais os contextos do professor, que estratégias esse professor conhece, que tipo de entendimento ele tem sobre a questão educacional, quais as habilidades e competências dele. A análise funcional do comportamento, para avaliar o comportamento do aluno, primeiro precisa avaliar o contexto do aluno. E o professor faz parte desse contexto.